Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quinta teleaula sobre educação de surdos, língua brasileira de sinais. Eu espero que vocês estejam animados, eu espero que vocês tenham tido tempo de rever as outras teleaulas, de dar uma estudada no material e com certeza aproveitar bastante as aulas de hoje. Sem perder mais nem um segundo, eu quero me apresentar para quem ainda não lembra, né? Para que todos já viram. Eu sou a professora Tirza Hirata, trabalho com educação de surdos na cidade de Londrina, há 20 anos já, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as metodologias de trabalho, as metodologias de ensino de língua portuguesa para surdos como segunda língua e também de matemática, algumas noções básicas de como trabalhar matemática com o aluno surdo, ok? Vamos conhecer os objetivos da nossa teleaula, da nossa aula de hoje. Olha lá, nós vamos identificar as características da educação bilíngue para surdos e nós vamos reconhecer as estratégias adequadas para o ensino de português e matemática para surdos. Nossas palavras-chave são Libras, segunda língua e matemática. Por que nós especificamos, né, ensino bilíngue para surdos? A palavra bilíngue se refere a qualquer tipo de domínio de duas línguas. Então, por exemplo, uma pessoa ouvinte que tenha domínio do inglês e do português ou do inglês e do francês, ela é bilíngue. Quando nós falamos disso dentro da surdez, dentro da comunidade surda, ela tem um significado um pouquinho diferente. E aí nós vamos estudar um pouco do que se ensina, do que se discute sobre as metodologias, as filosofias educacionais. Como funciona o trabalho com a pessoa surda, ok? Bom, na imagem nós podemos observar que nós temos 3 tipos de filosofias educacionais. Olha lá. A primeira é o oralismo, a segunda, comunicação total, e a terceira, que é onde nós vamos nos enquadrar hoje, que é bilinguismo. Como funciona cada uma delas? Resumidamente, para você situar, né, e saber do que nós estamos falando, até mesmo para avaliar a postura do professor dentro de sala de aula, você vai para os estágios, você vai trabalhar com aluno surdo, ou você vai, essa é uma postura oralista, isso aqui está mais para comunicação total, esse aqui está perfeitamente dentro do bilinguismo. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, tá bom? O oralismo, ele vem daquela teoria do pensamento que o surdo precisa falar para aprender, ler e escrever. Então, o oralismo faz de tudo para o surdo falar. É aquelas imagens que a gente tem ou histórias que nós ouvimos, onde os professores sentam com os alunos surdos e vão casa, fala banana. Isso vem tudo dentro do oralismo, tá? O oralismo também faz uso de todos os recursos tecnológicos disponíveis no momento. Claro que na antiguidade era de um jeito, hoje é de outra forma, mas tudo que ajude o surdo a diminuir a sua perda auditiva, ou se ele usa um aparelho, se ele coloca um implante coclear, isso aí é tudo pautado um pouco no oralismo. Quanto mais perto ele chegar da fala, vai ser melhor. Não que nós somos contra ou que a comunidade surda é contra isso. Lembra do debate que nós tivemos com alguns profissionais surdos aqui na nossa segunda teleaula, na mesa redonda? Eles explicando sobre o uso do aparelho, o uso do implante coclear. Então, isso infere muito no nosso assunto de hoje, tá? Então, nós vamos fazer algumas relações. Então, o oralismo não ensinava o surdo a ler e escrever se ele não aprendesse antes a falar. E durante todos esses anos que o oralismo reinou dentro das escolas, os surdos tiveram resultados muito baixos, muito fracos, muito ruins na escolarização. Eram surdos que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam interpretar um texto. Então, foi um momento bem difícil. Aí veio, então, vamos mudar essa metodologia. Se o oralismo não está funcionando, o oralismo puro, né, não está funcionando, vamos colocar alguns sinais. E aí chega essa filosofia que nós conhecemos como comunicação total. É o vale tudo dentro da educação. Pode falar, pode articular, pode usar mímica, pode usar gesto, usa sinais se souber. Então, vale todas as alternativas. Parece bom, não parece? Usa o que precisa.
Mas o problema é que o surdo não criava a estrutura linguística. Então, ele não desenvolvia o raciocínio, ele não conseguia colocar, explanar suas ideias. E isso, novamente, o fracasso escolar. O surdo abandona a escola, o surdo passa a ser empurrado, sabe aquela progressão assim automática? E aí, os resultados são péssimos também. Então, eles começam a ter subempregos, não concluir ensino médio, não concluir, imagina entrar numa faculdade, e fica aquela bagunça dentro dessa filosofia. Dentro disso, alguns estudiosos, alguns surdos começam a perceber que aqueles surdos que usam a língua de sinais, tá? Isso começou nos Estados Unidos, Europa, eles tinham um desenvolvimento diferente. Eles começaram a ter melhores resultados na escolaridade. E aí começou a defesa em torno da filosofia bilíngue. É dentro dessa filosofia que nós vamos pautar as nossas estratégias metodológicas dentro da aula de hoje. Então vamos conhecer com detalhes o que é esse bilinguismo dentro da educação de surdos. Observe comigo. O bilinguismo aborda a concepção que a educação para os surdos acontece em duas línguas. No Brasil, a língua brasileira de sinais é a primeira língua, então todas as vezes que nós falarmos L1, você já sabe, estamos falando da língua brasileira de sinais. E a língua portuguesa como segunda língua, L2. Nesse contexto, a L2 é obrigatória na modalidade escrita. O surdo é obrigado a aprender a ler e escrever. Isso está na lei, tá bom, gente? Mas na modalidade oral, o aprender a falar, ela é optativa. Aprende a falar aquele surdo que quer aprender a falar. Já que nem todos os surdos desenvolvem a oralidade, isso significa que todo o ensino e aprendizagem acontecem por intermédio da língua de sinais. Vamos para as leis. A lei mais importante que nós temos sobre isso é a Lei 10.436, que é chamada Lei de Libras. Então, a Libras foi oficializada em 2002. Olha que recente, né, para uma língua. Temos ainda o Decreto 5626 de 2005, que fala também da Libras, mas principalmente na formação de professores. É por isso que quem faz pedagogia, fono, licenciaturas, tem a disciplina de Libras como obrigatória no seu currículo, tá? Na sua grade curricular. E nós temos ainda também, defendendo a educação bilíngue, a Libras, dentro do ensino, dentro da educação, o Plano Nacional de Educação de 2014. São as principais leis que embasam o nosso trabalho. Como que é realizada a educação bilíngue para surdos? Professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues que irão ministrar as demais disciplinas em Libras. Então, como funciona? Pela lei, o surdo precisa aprender a ler e escrever. Isso é obrigatório. O fato de reconhecer a Libras como L1, como a língua dos surdos, não tira nem dos professores de surdos, nem dos alunos surdos, a responsabilidade de dominar a escrita, a leitura e a escrita da nossa língua, que é o português, ok? Isso fácil. Por outro lado, o falar, o oralismo, ele aprende se ele quiser. Detalhe, ele não aprende isso dentro da sala de aula. Não é o professor que ensina o surdo a falar. Quem ensina o surdo a falar, a treinar a oralidade, é o profissional fonoaudiólogo, em outro momento, no momento terapêutico, com outras estratégias, certo? É ele que faz esse trabalho. Então, como antigamente, lá na época do oralismo, 1800, por lá, o professor fazia todas essas funções, algumas pessoas ainda se confundem hoje, que o professor, quando vai ensinar o aluno surdo, ele tem que ensinar das duas formas, ensinar com língua de sinais, ensinar a falar. Não, isso está enormemente equivocado, certo? Então, o professor dentro da sala de aula vai ensinar o quê? Os conteúdos. Pode ser professor ouvinte? Pode, desde que ele tenha domínio da Libras. Por exemplo, eu dou aula de matemática para alunos do 6º até o 1º ano do ensino médio. Nas minhas aulas de matemática, eu não falo, conforme eu estou falando com vocês agora. Eu uso apenas a língua de sinais. Eles são surdos, então eu explico tabuada, eu explico raiz quadrada, eu explico fração, tudo com língua de sinais, certo? O mesmo acontece com o professor de geografia, professor de história, professor de artes, o professor de educação física,
todos utilizam a língua brasileira de sinais. Professor, e o português? Ah, aí é diferente. Na aula de português, e é interessante que é o único momento onde é aceitável a comunicação total, tá? Usar de todos os recursos. Na aula de português, ele aprende o português escrito, como escreve a palavra, como faz uma frase, como interpreta um texto. Ele aprende a conjugação verbal. Lembra aquele quadro de verbos que nós vimos na aula passada, na aula 4? Então, ele aprende tudo isso dentro da aula de português. Eles têm aula de inglês também, é bem bacana, porque eles têm aula de inglês em Libras, ok? Então, a professora de inglês utiliza a língua de sinais e passa o conteúdo da língua inglesa. É assim que acontece. Para ensinar Libras para o aluno surdo, a preferência é que seja um professor realmente surdo, porque existe a identificação, o surdo consegue se espelhar nele, no usuário da língua. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Nós que somos fluentes na Libras, que conversamos sobre qualquer tema, a gente dá aviso na escola, a gente dá bronca, todos os papéis do professor. Mas é muito diferente quando um professor surdo assume e vai dar o mesmo aviso, e vai dar a mesma bronca, a mesma coisa que nós. Eles têm um olhar diferente, parece que tem uma identificação melhor, uma identificação diferente. É bem bacana de se observar, né? Então, essa identificação é que a lei busca priorizar, busca valorizar, quando define que, principalmente, professores surdos devem dar aulas de Libras. Logicamente, não é qualquer surdo. É um surdo que estudou, é um surdo que se preparou, que tem condições de ministrar essas aulas. Outro momento dentro da escola que os alunos surdos, que os professores surdos têm prioridade é com os pequeninos, né? Creche, 3 aninhos, 4 aninhos, educação infantil, de preferência um professor surdo. Pela mesma questão de identificação e de modelo surdo, né? Ter um modelo de surdo adulto. Ok? Bom, nós entendemos então como funciona o bilinguismo. E aí, como essa aula é um curso de extensão em Libras, nós precisamos praticar um pouco de vocabulário dentro da escola. Conceitos que nós conhecemos dentro da escola. Vamos lá? Seguindo as mesmas regras da semana passada, nós vamos olhar a imagem, vamos fazer o sinal juntos e vocês vão praticando aí, ok? Sem medo, sem vergonha, vamos procurar fazer com expressão facial, treinando e aproveitando a aula. Então, olha lá, na imagem nós temos algumas disciplinas. Então, o sinal para português, o sinal para matemática, química, física, história, filosofia, artes e educação física. Nós vamos fazer um por um. Então, olha lá, português. Português, a configuração de mão assim e aqui no peito, tá? E você vai para baixo, português. Ok? Esse é português. Matemática, essa configuração de mãos. Lembra o quadriculado do caderno de matemática, ok? Então, ó, matemática, bate aqui. É engraçado que às vezes eles não perguntam assim, ai, a Tirza veio hoje. Eles perguntam, matemática veio? Matemática veio, tá? Então, matemática. Aí nós temos química. Química nós usamos sinais, tem um pouquinho de diferença. Este sinal assim de química só com o dedão, ó. E tem igual a imagem de vocês aí com o dedinho em pé também, ó. Na configuração Y, né? Química, tá? Faz um pouquinho do movimento de colocar a substância dentro do tubo de ensaio, ó. Beleza? Assim a gente vai fixando melhor a química. Física, um empréstimo do português, né? O F de física. Temos história. O sinal de história vem parecido com o sinal de lembrar, né? A história, ó. E aí tem esse movimento um pouquinho circular. Então, ó, história. Esse é o sinal de lembrar, tá? O verbo lembrar. Então, a história vem aqui também. Temos filosofia. Ah, o pessoal de filosofia não gosta muito desse sinal, ó. Né? Devaga um pouquinho, com perdão, gente, é devagar no sentido bom, tá? Então, aqui é filosofia. Artes, na nossa imagem, artes está assim, como se fosse um pincel, pintando. Temos outros sinais para arte também, de amassar papel, ou massa, ou massinha, né? Alguma coisa assim, arte. E aí já vimos um terceiro sinal, onde as pessoas usam arte, que é o sinal de desenho. Tá? Então, os 3 sinais podem acontecer no seu contexto de serem atribuídos ao sinal da disciplina de arte.
Temos ainda o sinal de educação física. Educação física, na nossa imagem, ele aparece aqui, tá? E nós usamos bastante aqui na nossa região educação física, aqui, ó. Então, você pode conhecer os dois sinais, ok? Na próxima imagem, temos ainda alguns objetos escolares. Vamos fazer da mesma forma. Observe, se você precisa, faça alguma anotação no seu material. Nós vamos olhar a imagem e voltamos para fazer os sinais todos juntos. Eu espero que vocês estejam participando e fazendo também, ok? Então, olha lá, nós temos sinal de caneta na imagem. Temos o sinal de cola, borracha, olha para onde vai a borracha. Apontador, olha o que circula. É a mão que faz o papel do apontador, não é o lápis que circula. Mochila e caderno. Nesse caso, um caderno aqui com espiral. Então, olha lá. Caneta tem a ver com aquela tampinha da caneta que a gente aperta, sabe? Aquele clique, clique, clique. Então, ó, caneta, tá? Cola, ó, com qualquer uma das mãos. Antes que perguntem, né? Cola. Borracha. Dificilmente os alunos fazem o sinal assim, ó, borracha. Eles fazem assim, borracha, e eles ficam apagando, tá? Então, borracha, borracha. Apontador. Você vai fazer o buraquinho do apontador e o lápis aqui. Você não gira o lápis, você gira o apontador, certo? Mochila. Na nossa imagem, ele faz mochila com a mãozinha fechada, percebeu? Ó, mochila. Usamos aqui também, na região Paraná, já vi em outros estados, o mochila com o dedão, fazendo a parte da alça da mochila, certo? E caderno, e aí faz o espiral, ó, caderno, e mostra aqui, ó, de arame. Tem outros cadernos que a gente entra naquele assunto de classificador. Se não é um caderno assim, se é aquele outro caderno que tem brochura, que tem a capa dura, aí eu vou explicando qual caderno que eu quero. Tá? Então, a gente usa os classificadores para isso também. Bastante informação? Nós vamos abrir um tempinho para perguntas antes de continuar. Não quero que você fique com nenhuma dúvida, com nenhuma, assim, uma angústia aí. Pergunte, vamos trocar ideias. Enquanto algumas pessoas podem colocar pergunta, se você não tem dúvida nenhuma, você tem uma tarefa a fazer agora. Você vai usar essas imagens que nós mostramos, vai unir essas imagens com os pronomes ou verbos que nós estudamos na semana passada e vai tentar montar mini frases. Ah, professora, eu não lembro de nada. Calma, lembra assim. Lembra como a gente fazia o sinal de meu ou minha? Aqui. Então, ó, borracha, minha. Apontador, seu. Caneta, dele. Treina um pouquinho esses sinais, enquanto também você pode colocar as suas perguntas e a gente já volta.
Deu tempo? Darem uma praticada? Pessoal do Pará, firme e forte aí, né? Ó, a gente tá junto, vamos que vamos. Bom, aí quando nós falamos então sobre a questão de bilinguismo, entendemos isso, entramos dentro da sala de aula com o aluno surdo e aí, eu vou trabalhar alfabetização ou eu vou trabalhar letramento? É o nosso assunto do próximo slide, observa lá. Nós temos a questão de alfabetização. Podemos considerar a alfabetização a aquisição de uma tecnologia, que é o sistema de escrita e as técnicas para utilizá-lo. Temos a questão do letramento, que é desenvolver as competências para o uso dessa tecnologia em práticas sociais. Ah, professora, é assim? É bem simples? Não, isso é só para nós termos uma noção. Existe uma discussão bem grande entre a questão da alfabetização de surdos e letramento de surdos. Se nós identificarmos que alfabetizar é ensinar B com A, BA, B com E, B, B com I, BI, se ensinar isso, então nós não alfabetizamos surdos, ok? Porque o surdo não tem esse apoio do som. Então nós trabalhamos a questão do letramento. Como que seria isso? Usar as palavras, usar a escrita nas suas práticas sociais, para se comunicar, para entender a comunicação de outro, para adquirir conhecimento, certo? E também autonomia e independência. Então, nós não vamos entrar nessa discussão. Vai alfabetizar surdo? Vai letrar o surdo? Quer saber a minha opinião? A gente tem que ensinar o surdo a ler, escrever, entender o que leu e se fazer entender através da escrita. É isso, o nome, se você quer dizer que é alfabetização, que é letramento, ou se surgirem outros nomes ainda, então você pode entrar nessa discussão, né? Nós não entramos, o que nós queremos é o desenvolvimento do aluno surdo. Então temos algumas práticas para identificar se vamos para a alfabetização ou se vamos para o letramento. Olha algumas características na nossa imagem. O que nós temos que prestar atenção com o aluno surdo? Não há conhecimento prévio, internalizado, sobre a questão do folclórico da oralidade. Por exemplo, quando você faz musiquinhas com a criança ouvinte, ela chega na escola com 3, 4 aninhos, você começa a cantar algumas musiquinhas, algumas brincadeiras que remetem a alguma coisa que ela já conhece em casa. O surdo não passa por isso, tá? O surdo não tem essa referência. Muitas vezes você vai apresentar um sinal para ele que ele não sabe o que é, ele não sabe o que significa, porque ele não tem essa comunicação em casa. Às vezes os pais são ouvintes, os irmãos ouvintes, não conhecem a língua de sinais e ele chega ali com 3, 4, às vezes 5, às vezes até mais, sem conhecer, sem essa vivência de mundo. Por isso o ensino dele vai de forma mais lenta. Então, ele não tem essa questão folclórica, esse conhecimento antes. Quando a criança chega na escola, né, ela já sabe cantar pelo menos o parabéns para você. Ela sabe essas musiquinhas, algumas músicas que ela ouviu no rádio e toda essa vivência que ela tem em casa, ou na rua, ou em outros locais, ok? Do surdo isso é bem restrito, porque o surdo só se apropriou daquilo que foi falado para ele em língua de sinais. O que não foi falado, o que não foi ensinado, ele viu na televisão, mas ele não sabe o que é, não sabe o que está acontecendo, não tem essa interação, certo? Olha lá na mesma imagem, nós temos ainda a impossibilidade do surdo relacionar letra e som. A criança desconhece o vocabulário, que é o léxico da língua portuguesa. Então, por exemplo, às vezes você brinca com uma criança que ainda não sabe ler e escrever. E você fala A de Ana, né? Ou de amor, ou de abacaxi. E você fala uma coisa, ela vai pensando, abacaxi, daqui a pouco ela volta. Anel! É verdade, anel. Aí ela vai pensando, árvore, porque vai buscando na memória auditiva dela. Surdo não tem isso, ok? Olha quantas coisas que são simples, mas que influenciam no aprendizado da criança surda. Ok? Então, o surdo não tem essa memória de vocabulário. E o terceiro, na mesma imagem, a percepção de sílabas não ocorre, já que a palavra percebida por suas propriedades visuais, ortográficas e não pela auditiva. Então, quando o surdo vê uma palavra escrita em português, ele não vai sílaba por sílaba, tá? Ah, deixa eu ver essa aqui, B com A... Eu conheço, é ba.
Depois, N com A, banana, né? Ele deduz, ele vai chegando ao final. O aluno ouvinte, o surdo não vai fazer isso nunca. Ele não tem essa memória. Então, nenhuma das atividades que nós escolhermos para trabalhar com o aluno surdo pode ser pautada nisso que nós mencionamos aqui, em questões folclóricas que ele não teve acesso, em questões de não conhecer o significado ou o vocabulário e na questão das sílabas. Vou dar um exemplo. Numa turma, já era uma turminha maior, tá? 5º aninho, a gente estava fazendo alguns problemas sobre festa de aniversário, docinho, bolo, e tinha a palavra coxinha. Eu mostrei a palavra coxinha. Conhece? Não. Aí eles fazem assim, nunca vi, tá? Ok, coxinha, nunca viu a palavra escrita coxinha. Fiz o sinal de coxinha, tá? O formato da coxinha. Não sabiam. Coxinha? Não, não sei. Espera aí. Aí a gente vai para a internet, abre uma imagem de coxinha. Eu sei, já comi, já, gostoso, já. Aí nós estabelecemos, agora sim eu consegui atingir a memória dele. Mas eu trabalhei, busquei pela palavra, não sabia. Pelo sinal, ninguém falou para ele que o sinal de coxinha é aquele formato da coxinha, ninguém mostrou. Mas na hora que ele viu a imagem, ele lembrou que ele já comeu, ele lembrou que é gostoso. Aí ele lembra que tem diferente, tem de carne, tem de frango, ok? Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer. Leva mais tempo. Nós precisamos, como professores de surdos, estar mais atentos, certo? Bom, outras coisas que eu tenho que prestar atenção antes de escolher a metodologia que eu vou trabalhar a língua portuguesa com o aluno surdo. Observa lá no nosso quadro. Antes de escolher a metodologia, eu preciso saber algumas informações. Esse meu aluno, qual o grau de perda auditiva dele através da audiometria? Eu preciso saber se esse meu aluno, se ele é surdo só de um ouvido, se ele tem uma deficiência auditiva. Eu preciso saber se ele colocar aparelho, se ele consegue ouvir. Eu preciso saber se ele entende o que ele está ouvindo. Eu preciso saber se ele faz treinamento com fonoaudiólogo para trabalhar a oralidade, certo? Tem mais coisas que eu preciso saber, olha lá também. Eu preciso saber em que fase ocorreu a perda auditiva, antes ou depois da aquisição da linguagem. É diferente a forma que eu vou trabalhar com um surdo que nasceu surdo ou que ficou surdo com 1 aninho, 2 aninhos, do que aquele surdo que tem 10, 12 anos e já falava, já escutava, já entendia, e aí depois perdeu a audição. Então, a forma que nós vamos trabalhar com esses alunos são diferentes. Se eu não tenho acesso a essas informações, o meu trabalho pode não atender o objetivo, certo? E ainda na mesma imagem nós temos mais uma coisa que precisamos prestar atenção, que é o uso ou não de aparelhos de amplificação sonora individual. Então, por exemplo, nós temos alunos que usam o aparelho auditivo apenas para alerta, para ouvir a buzina de um carro, para ouvir um barulho, né, ser avisado de alguma coisa, motivos mais de segurança do que propriamente do som, da comunicação, das palavras. E aí eu vou escolher como que eu trabalho com esse aluno. Sem essas informações, não tem como você organizar o seu trabalho. Aí acontece que você vai descobrindo uma coisa aqui, outra coisa ali, mas de preferência a instituição deve fornecer essas informações para qualquer profissional que vá trabalhar com um aluno surdo ou com um aluno de deficiência auditiva. Falamos sobre alfabetização, quando nós trabalhamos com sílabas, ba, ca, ma, za, nós estamos trabalhando o sistema fonético, né? O sistema silábico e trabalhando a fonética, o som. Se o surdo tem só uma deficiência auditiva, ele não é surdo puro, se ele usando aparelho auditivo ou implante coclear, ele consegue captar esse som, compreender, traduzir, entender esse som, eu posso usar essa metodologia com ele, tá? Mas se ele não capta o som da linguagem, da comunicação, a voz, então aí eu realmente não posso usar a metodologia da fonética, das sílabas com esse surdo. Por isso que eu preciso conhecê-lo. Quando nós falamos da questão da palavra fechada, é que quando nós vamos ler, nós não lemos sílaba por sílaba, a não ser quando a criança, quando está aprendendo. Mas, no geral, nós não lemos. Vamos comprovar isso? Nós temos uma atividade agora para você. Olha lá, nós temos um texto onde todas as letras estão embaralhadas,
mesmo assim, vai ser possível você ler esse texto. Nós vamos dar alguns minutinhos e voltamos para ler todos juntos, tá bom? Conseguiram? Não é difícil. Eu estava comentando aqui que eu apresentei esse texto para os surdos e eles conseguiram ler. Eles iam fazendo o sinal certinho. Vamos voltar na imagem, então. Vamos ver se todos conseguiram. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas lemos as palavras ou a palavra como um todo. É por isso que quando a gente trabalha a questão do letramento, é bem parecido da forma que nós aprendemos o inglês. Não sei se você já fez algum curso de inglês, alguma coisa, mas você já se deparou com alguma palavra em inglês. Por exemplo, nós aprendemos que cachorro em inglês é dog, certo? Mas ninguém nos ensinou que é D-O-G, D-O-Dó, o G faz... Não teve esse ensino. A palavra foi apresentada como um todo, a palavra veio inteira. Então, quando nós trabalhamos a questão do letramento, é isso que nós usamos, nós trabalhamos a palavra inteira, certo? Nós vamos analisar algumas atividades que nós separamos para você e vamos pontuar algumas coisas. Já quero esclarecer que no material que você vai ver aqui na teleaula, tem imagens extras ao que você recebeu aí no seu polo, tá? Então, você pode retomar a teleaula para ter acesso a essas informações, mas nós demos uma enriquecida no material, por isso tem algumas imagens extras, tanto na parte de português como na parte de matemática. Então, observa a próxima imagem. Nós temos aqui uma atividade bastante utilizada, que é a atividade para ouvintes. Então, é por sílaba, né? Já começa lá, ó, bolo. Aqui nós temos boca. Aí a criança vem, escreve tudo junto e lê junto, boca. Aí a professora fala assim, fala de uma vez, boca, 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 tá? Isso é bem para ouvintes, não é para a questão do letramento, não é para as crianças surdas. Agora, temos aqui uma atividade bem adaptada para a surdez. Essa aí eu vou dar 30 segundos para vocês fazerem também. Onde está escrito a palavra telefone, onde está escrito a palavra casa e onde está escrito bota. 30 segundinhos para vocês fazerem e voltamos já. E aí, conseguiram?
Então, a tarefa de casa vai ser reconhecer todas as outras palavrinhas, tá? Mas nós voltamos na imagem e vou mostrar para você a questão do telefone. Olha lá, o telefone está bem no meio. A questão da datilologia, lembra que a professora Sandra trabalhou com vocês, a questão da palma da mão virada para frente, a posição, né? Casa está aqui no final, ó. E aí, bota aqui no meio novamente. Aqui do lado nós temos outras palavras, tá? Então, essa é uma atividade realmente bem adaptada para o aluno surdo. Claro, no nível que ele estiver de aprendizado, né? A gente sempre respeita os níveis. Então, ele vai colocar a letra correspondente no alfabeto, no português, vai procurar a palavra correta e ainda o professor pode trabalhar em cima disso quais são as outras palavras. Olha como que, né, que telha, telefone, começa com T. Então, vai trabalhando não o som, mas a semelhança na escrita, ok? Isso é uma atividade bem adaptada à questão da surdez. Vamos para a próxima. Nós temos ainda algumas práticas sociais. Então, observe, na sala de aula, normalmente, você vai achar alfabeto, né? O alfabeto que diferencia para o aluno surdo é que ele deve vir acompanhado do alfabeto manual, tá? Com as letras, porque são essas letras que o aluno aprende primeiro antes de ir para a parte escrita. Ela aprende a fazer o nome dele assim, usando a datilologia. Olha os detalhes do calendário. Tem a palavra em português. Aqui embaixo, ó, a numeração, 2019. Lembra quando nós estudamos a questão de números também? Os números cardinais que a gente usa para falar ano e tal. Aqui embaixo, ó, sinal também de julho, tá? A mocinha está fazendo aí do lado da coruja o sinal para o mês de julho. Então, sinal em libras. Aqui tem os dias da semana em língua de sinais. E se você observar um desenho um pouquinho diferente aqui, é a escrita da língua de sinais. Professor, eu não sabia que tinha isso. Tem. Não é muito utilizado, porque precisa de um conhecimento mais profundo, mas a proposta é que o surdo tenha acesso à escrita dos sinais, tá? Então, esse sinalzinho aqui é o que representa domingo, mas olha a sinalização do domingo. Vocês já aprenderam também os dias da semana. Então, quando eu coloco isso aqui para o aluno surdo, dentro da sala de aula, eu estou trabalhando a questão do letramento, a questão das práticas sociais, devagar, passo a passo, ele vai se adaptando e ele vai fazendo uso nesse contexto, uso dessas tecnologias, uso dessas informações, certo? Vamos continuar analisando as nossas imagens, aí fica mais fácil, né? Então, olha lá. Alfabetização e letramento. Se eu for trabalhar só a questão da alfabetização, eu falo vaca, vá. O que faz o vá? E o aluno ouvinte vai saber. Ah, é o V com A. Então, vá. E o que faz o K? Ah, é o V com o C com A. Então, é K. E ele vai completando assim. Ah, então não posso dar essa atividade para o surdo? Pode, só que você não vai trabalhar o som. Ele vai completar do mesmo jeito. Vaca, vela, tá? Mas ele não vai se apoiar no som. Então, é a questão também do letramento. Aqui nas atividades que nós falamos extras. Essa aqui é muito boa para trabalhar com surdos, ouvintes também, mas com surdos ela é excelente, porque ela trabalha a semelhança. Então, eu tenho aqui um objeto, ele vai olhar, ele vai saber que é bola, ele não vai ficar falando bola, ele não vai. Ele vai bater o olho e ele vai identificar. Claro, se ele já tiver um conhecimento, pode ser que erre, pode ser que não. Se ele marca essa aqui, ele marcou bala. Então, como que a gente faz aí, professor? Ele marcou bala. Eu falo para ele, não, isso aqui é bala? Aí ele, não. Ah, então, essa escrita é bala. Essa é bola. É diferente, você percebeu? B-O, bola. Tá? Sem fazer a parte da oralização, eu estou fazendo para você entender. Mas aí com o aluno surdo eu faço só em sinais. Então eu pontuo que está errado, que não é, eu explico por que não é, e aí a gente vai fazendo o trabalho de mediação, ajudando o aluno a chegar na palavra correta. Olha lá na mesma imagem, então são bem parecidos, né? Panela, janela e fivela. Gado, galo e gato. Olha como é difícil a nossa língua, gente, para outras pessoas, né? Balão, peão e João.
Sem contar a parte do som, a escrita já é parecida também. Olha como careca, peteca e caneca. Então, o surdo vai identificando também a questão da semelhança, da diferença, que ele precisa prestar atenção aos detalhes. Aqui nós temos um jogo, aquele jogo de quebra-cabeça, né, como se fosse um dominó, quebra-cabeça, para montar o alfabeto. O que eu queria pontuar aqui para vocês? Esse jogo é ótimo para alunos surdos, porque eles não têm apoio visual. Tanto qualquer criança, principalmente o surdo, ele vai procurar o caminho mais fácil. Então aqui, se você comprar aqueles jogos que tem aquela corzinha, sabe assim, aqui é rosa, aqui é azul, amarelo com amarelo, ele não vai olhar o desenho, ele não vai olhar a escrita, ele não vai olhar o encaixe, ele vai olhar só a cor em cima. Aí ele vai poder montar 1000 vezes e não vai aprender nada. Então a atividade não alcançou o objetivo que nós queríamos. Nessa aqui é bom porque ele tem 2 caminhos. Ou ele aprende a ordem do alfabeto, ou ele vai sofrer tentando colocar as pecinhas no encaixe, que são bem parecidos. Ele tem que ficar tentando. Então, aqui acaba sendo mais fácil ele procurar o alfabeto, procurar a ordem alfabética. Aí nós atingimos o nosso objetivo, certo? Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes na hora que nós damos uma atividade. Tem alguns modelos bem bacanas para frente. Olha lá agora, essa imagem é de um livro também de ensino de português como segunda língua para surdos. Olha a característica, lembra dos pronomes? Então, o surdo vai aqui, ó, a minha carteira. Ele preenche aqui, ó, minha. Logicamente, não é no primeiro aninho, né? É uma série mais para frente. O batom, ele pode escrever aí o pronome, o seu batom, o meu batom, a diferença de minha e meu, né, ó, minha vida. Os meus brincos, o meu anel, quando que eu uso plural, quando que eu uso singular. O meu espelho, o meu celular, a minha, agora é uma palavra no feminino, a minha escova de cabelo. É assim que nós trabalhamos o português na segunda língua. Temos mais um exemplo ainda, que é a questão do verbo. Lembra como o verbo é difícil para nós, difícil para eles também? Então, ó, ela fez o bolo ontem. O que o surdo tem que aprender aqui? Ele presta atenção no ontem, então ele usa o passado, fez. Porque na Libras não tem esse fez, é sempre fazer. Lembra que nós estudamos isso? Ele procura seus óculos, procurou, procurará. Então, ele procura, não tem nenhuma menção de tempo. Olha aqui novamente, Alex voltou para casa ontem. Agora, Juca, presente, alimenta o cachorro. Amanhã, ela acordará. Então, amanhã, futuro. Lembra como nós fizemos essas pontuações nos verbos? Passado, agora, futuro, que é sempre a mesma palavra no infinitivo. Então, o surdo tem que fazer o caminho contrário quando ele vem para o português. Então, é dessa forma, mais ou menos, que nós vamos trabalhando. E aí nós temos ainda algumas escritas de surdos. Então, como que o surdo escreve? Depende do nível que ele está, não da idade que ele tem. Prestaram atenção nisso? Não depende da idade, depende do nível que ele tem de aquisição da segunda língua. Então, olha alguns exemplos lá conosco. Esse primeiro, olha como ele escreveu. A mãe fazer, ó o verbo, no infinitivo, ele usou libras aqui. A mãe fazer cozinha biscoito. A criança rolo, bandeja, colacou, demorou 15 minutos. Ficou não bom, pegou fogo, não deu certo o biscoito que a mãe estava fazendo. Criança ficar, chorar, triste. Então a criança ficou triste e chorou. A menina, mãe falou. Então a mãe da menina falou. Calma, não chorar. E mãe vai, compra, ajuda qualis, pode ser qualquer coisa, que você tem vontade para a menina biscoito. Pode ser qualquer tipo de biscoito. Então, essa é uma escrita de um aluno que está aprendendo a usar a língua portuguesa. Já tem algum vocabulário, porque tem bastante palavras, ó, né? Mas a estrutura, ela ainda está aprendendo. O exemplo 2 fala assim para nós. Nós surdos, começar a estudar com ouvintes, quinta série. Olha que usa pronome já. Nós perceber que nenhum colega tem preconceito. Ponto.
Nós surdos sempre fazer trabalho, atividade junto com ouvintes. Professores e colegas sempre respeitar língua Libras. Também muitos colegas aprender Libras. Já fica mais fácil de entendermos o que escreveu, o que ele quis dizer, certo? Mas nós percebemos ainda alguns erros de acordo com o português. Então, quando o professor vai avaliar isto, ele avalia o conteúdo, conseguiu se expressar, alguns já começam a utilizar ponto, letra maiúscula, pronomes, conjugar o verbo. Então, esse surdo está adquirindo domínio da língua portuguesa na modalidade escrita. E aí eu quero mostrar um texto agora para vocês de uma surda profunda. Ela não escuta uma bomba, tá? Não escuta nada, nada, nada. Olha como que está o nível do português dela. A opinião dela a gente não conta, tá? É só para vocês analisarem a escrita. Não sei se você é a favor ou se é contra. Mas olha lá. Lindo conselho, olha que começa com aspas, né? Olha e termina. Lindo conselho de Hillary Clinton. Eu admiro essa mulher. Sei que ela tem um pequeno defeito, e todos nós temos, né? Até o né. Espero que no futuro os Estados Unidos tenha uma mulher presidente. Seria plural aqui. Me sinto tão triste de ver ela perder por um grande babaca que ganhou hoje. Olha a opinião dela. Os eleitores que votaram no Donald estão cada vez mais machistas. E cadê a mulher no poder? Triste. Eu estou com Hillary Clinton até o fim. Opinião particular dela, mas você percebeu a diferença na escrita, né? Então, o que acontece? Parecia uma escrita de ouvinte, não é verdade? Por quê? Quase não tem erro nenhum. Então, o surdo pode adquirir esse domínio. O surdo não tem que escrever errado, diferente sempre. Ele consegue aprender a língua portuguesa. E aí, nós temos alguns exemplos bem bacanas e bem atuais que eles mesmos mandaram para mim. Eu falei, eu queria print da conversa de vocês no WhatsApp, como que vocês estão conversando, alunos do 9º ano. Olha o que eles mandaram. Então, na primeira imagem, nós temos ali 2 surdos conversando, tá? Então, percebam que tem influência da Libras aí. Eu também, o resto da conversa eu não faço ideia. Meu gato, 1 ano, mês 6. Ela usou a estrutura da Libras aqui. Na verdade, queria dizer, meu gato tem 1 ano e 6 meses. Seu gato, nome. Nome Mel. Legal. Meu gato, nome é Mi. Meu gato louco. Ó, não colocou porque é do português. Então, ainda está bastante na estrutura da Libras. O outro, também. Meu Deus, olha lá. Temos mais um exemplo. Oi, Lara. Oiá, ó, o A aqui. Para você foi igreja? Olá, eu sou Eduardo Couto. Primeiro ele fez a pergunta, depois ele se apresenta. Ela responde, oi. Olá, Lara. Ele arrumou, olha, ele já percebeu que aqui tinha coisa errada, ele arrumou o português. Olá, Lara, você vai à igreja? Ela respondeu, eu não vai igreja. Agora, essa mesma menina, essa Lara, está conversando com o pai é ouvinte, tá? O pai fala para ela, desliga o celular e vai dormir agora, Lara. Não vou, olha o pai aí escrevendo, pai ouvinte escrevendo vou, não vou falar de novo. E vem, não é tá, é dá um beijo no pai e vai dormir. Ela pergunta, por quê, pai? Ele está explicando, já deu hora, amanhã, cedo, escola. Antes dele escrever escola, ela já respondeu, afe. Isso aqui é prática social. Essa escrita aqui, essa conversa do surdo no WhatsApp é prática social da leitura. Aí ela explica, amanhã não, porque amanhã vai não escola. Muito falar, meu aluna Ana Rita, muito chata. Na verdade, vou contar para vocês, ela tinha brigado com a Ana Rita, então ela estava brava com a Ana Rita e ela não queria ir na escola amanhã, porque a Ana Rita fala demais. Quando o surdo começa a utilizar essa escrita, ele mesmo corrige, ele começa a perceber e ele quer escrever corretamente. Ele não fica feliz de escrever de qualquer jeito, não, ele quer escrever correto. E aí temos mais um exemplo, olha lá. Agora, 2 surdos, um casal de surdos, na mesma 9º ano, e eles estão conversando no WhatsApp. O menino fala assim, quero, vai melhor, saúde até amanhã. Então, ele não está muito bem, ele quer melhorar até amanhã. Ele mesmo curte aí e põe as figurinhas no comentário dele. Aí ela fala, mas toma remédio. Ele responde, Deus te abençoe de mim. E ainda responde a dela, né? Sim, vou tomar remédio. Aí
ela vai fazer a correção. Ó, ele escreveu, Deus te abençoe de mim. Ela responde, Deus me abençoe. Ele coloca lá um amém. Aí ela explica ainda, você não entendeu. Estou corrigindo os seus erros. Sim. Então, eles mesmos, entre si, eles buscam a melhora no português. Eles querem escrever corretamente, eles têm a vontade de aprender. Às vezes é cansativo, dá preguiça e tudo mais, são adolescentes, não é? Então você fala, nossa, mas no 9º ano escrevendo desse jeito? Mas pensa que eles estão escrevendo numa segunda língua. É como se eu e você pegássemos um papel e fôssemos escrever um texto em inglês. Como será que sairia? Né? Que domínio nós temos do inglês para escrever um texto? Será que não ia ficar parecido com isso aqui? Ok? Então, nós tivemos uma noção do que é o trabalho com a língua portuguesa dentro do bilinguismo. E aí, vamos trabalhar todos esses conceitos, nós trazemos um pouco para a matemática. O que é o ensino da matemática? Às vezes eu me deparo com um aluno, ou você se depara com um aluno, fala, nossa, mas está desse tamanho e não faz uma divisão. Está nessa idade, nessa série, e não consegue resolver um probleminha. Às vezes o problema dele não é ali na divisão, é alguma coisa que se perdeu lá atrás, que não foi trabalhado direito lá atrás. É algum conceito que ficou inacabado, que ficou com lacunas. Então, nós precisamos compreender que existem passos para chegarmos e desenvolvermos o raciocínio matemático, ok? Então, olha lá a imagem comigo. O conhecimento matemático, ele é desenvolvido, aprendido, através da reflexão que o próprio aluno realiza. Aqui a gente fala uma questão de maturidade, tá? Entretanto, existem condições básicas que servem de alicerce para a construção desse conhecimento. Crianças surdas podem adquirir essa base mais tardiamente, já que a maioria teve um significativo atraso na aquisição e no domínio da língua de sinais. Então, o que acontece? Às vezes a criança não teve acesso ao uso da matemática em casa que os alunos ouvintes têm. Né, que as crianças ouvintes têm. Por exemplo, dá mais uma bala para o seu amigo, reparte com o seu amigo, põe mais um prato na mesa, vai chegar visita. Às vezes as famílias não interagem porque não conhecem a língua de sinais e o surdo fica lá no cantinho, olhando para a televisão, né? Ou no celular, ou jogando o tempo inteiro e perde esses conceitos. São alguns conceitos bem importantes, eles estão também mencionados na sua web aula, mas aqui nós temos alguns exemplos para facilitar. Então, olha lá o primeiro. O primeiro é a correspondência. O que é a correspondência? É estabelecer a relação um a um, presente na matemática, bem como no mundo que envolve a criança. A correspondência é um processo mental e fundamental para a construção de conceitos de número e das 4 operações. Para facilitar a compreensão desse processo, deve ser abordada por etapas: percepção visual direta, indireta e correspondência de elemento ao conjunto ou outros conjuntos. Uma associação de ideia entre 2 elementos diferentes. Ah, professora, fica difícil entender o que é isso. É isso aqui, ó. Eu tenho que fazer a correspondência. Se eu tenho 2 chinelos para 2 pés. Se eu tenho 4 facas, eu vou fazendo a correspondência 1 a 1. Até que chega uma hora que a criança não precisa mais ligar assim, né? Ela vai identificar, olha, 3 flores, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Isso é a correspondência 1 a 1. Essa correspondência é muito importante na questão da contagem, tá? Então, quando a criança aprende a contar, ela vai, né? 1, 2, 3. Ou ela fala assim, mãe, eu sei contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem isso? Já viu? Criança, sobrinho, alguma... Ah, eles fazem isso. Eles nem sabem nem dizer a quantidade certa, mas eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o surdo? O surdo é um pouco diferente. Então, nós filmamos alguns alunos num trabalho de contagem e vocês vão assistir a filmagem e eu vou comentando com vocês alguns detalhes, ok? Então, olha lá. Aí ele começa contando, olha, para cada número ele faz o sinal. 5, 6, 7, 8... 9, 10, ó, fez o grupinho de 10, tá vendo? Então, ele vai por agrupamento, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. Esses são alunos do 6º ano, alguns estavam na inclusão
tá? Não tinham acesso à língua de sinais, não tinham acesso a intérprete. Então, eles chegam para o 6º ano por causa da idade, mas eles chegam com um atraso bem grande. Então, estão fazendo atividade de primeiro aninho, às vezes até de pré, que é a questão da contagem. Então, por isso que a gente fala, quanto mais cedo ele tiver contato com surdos, com a língua de sinais, melhor para ele. Olha, ele fez grupinhos, certo? Aí eu mostrei para ele que naquele grupinho que ele fez, tem 9. Tá errado. Só isso que eu falei, ó. Ele já identificou que ele tinha que colocar mais uma, certo? Agora eles estão tentando contar quantos. Olha, chegou o amigo do lado e somando, 30, 40. Ele contou de 10 em 10. Ah, ó a dúvida. Eu falei para ele, soma, junta tudo. Olha, ele está pensando ainda. Aí ele faz 24. Percebeu que ele trocou os algarismos? Na verdade, tem 42. Olha lá. 42 e ele colocou 24. Viu como que é mais difícil para eles também? Então, ele fez 24. Falei, não, você fez 24. Na cabecinha dele, ele estava me falando 42, mas ele tem que perceber que ele tem que fazer na ordem certa. 42. Ok? Então, é assim que eles trabalham. E claro que é bem mais devagar. E tirar esse atraso que ficou da escolarização demora bastante. Né? Então, o surdo sofre bastante quando ele não entra de pequenininho na escola. Os que entram bem pequenininhos, eles não passam por essa dificuldade no 6º ano. Eles têm a etapa certa. Vamos ver algumas atividades. Lembra que eu falei que tinha algumas atividades extras? Então, olha lá. Aqui é um jogo de dominó. Bem bacana também, porque não dá para apoiar na cor, não vai descobrir a resposta pela cor, né? Ele vai ter que fazer o cálculo, ó, para juntar as peças. Uma atividade aqui de subtração. Tem ainda outro dominó de adição, mesma coisa. É colorido, é visual, os números são de bom tamanho para o surdo entender, mas não dá apoio. Não tem uma cor combinando com a outra. Ele só sabe que a resposta está em laranja, ó. Mas ele tem que fazer a conta. Alguns fazem de cabeça, outros vão para o quadro, outros querem fazer de risquinho. É claro que os mais velhos, aqueles que já têm um domínio da língua de sinais, que já têm um conhecimento, eles fazem isso aqui de boa. Esse aqui é um dominó chamado de raciocínio lógico, que é uma relação de ideias. Nós vamos ver como que o raciocínio lógico é importante na matemática também. Então, por exemplo, esse dominó é assim, ó, guarda-chuva. Então, eu tenho que procurar a chuva. Tá? Escova com pasta de dente, então eu procuro os dentes. Cadeado, lembra? Chave, lembra? Cadeado. Queijo, rato, eu vou procurar o queijo, ok? Óculos, os olhos, eu vou procurar os óculos. Viu que a professora fala mais a resposta, né? Ó, martelo e prego. Então, esse tipo de atividade é muito bom para aluno surdo, porque desenvolve também a questão do raciocínio. Temos ainda outro exemplo aqui que é bem bacana também. Esse joguinho de EVA, na verdade, ele tem que completar. Olha, prestem bem atenção como que nós temos que pensar na hora que nós damos uma atividade, ver se o retorno que nós tivemos é o que nós queríamos. Sabe por quê? Prestem atenção na imagem. Se eu olhar só isso aqui, eu vou falar, ai, que lindo! Ele preencheu tudinho. Ele sabe somar, mas na tabuada do 9, ele sabe do 8 e ele sabe fazer divisão. Mas como eu estava observando o que eles estavam fazendo, o que eu percebi? Que ele fazia o primeiro, que era o 10, e depois ele ia colocando 11, 12, 13, 14, 15, e não fazia mais nenhuma dessas contas, ó. Ele não fazia nenhum cálculo, ele não pensava, ele não refletia. Então, não estava atingindo o objetivo. Aí, o professor tem que ser mais esperto. O que eu fiz? Peguei apenas alguns aleatórios e dei para ele. Olha como que ele já teve que fazer a conta. Ó, 4 mais 3, 7. 4 mais 4, 8. 4 mais 6, 10. 4 mais 9, 13. Ah, aqui já começa a atingir o meu objetivo, porque ele não está colocando só em sequência, certo? Olha lá então. Olha como eles fazem a contagem, né? Aqui ele está somando. E esse aqui, olha lá, também não seguiu a sequência, porque ele errou. Olha, 4, 5, 6. Se ele tivesse só seguindo a sequência, ele ia pegar esse 7 e colocar aqui. Não. Ele tentou somar 2 mais 7, 7, logicamente, errou aqui. E 2 mais 10, 10, ele errou aqui. Tá? Então, ele começou a fazer o raciocínio, mas apresentou alguns erros. Mas isso aqui para mim é bom, porque eu sei o que eu tenho que trabalhar com ele.
Então, quando nós passamos alguma atividade para o aluno, nós temos que prestar atenção nisso. Ele está refletindo ou ele só arrumou uma estratégia de resolver ali e fingir que está tudo bem? Tá? Então, o professor precisa ter um olhar atento. Jamais dar uma atividade e virar o rosto e fazer outra coisa. Observa, vê como eles estão pensando. Isso é muito importante na matemática. Se nós falamos de correspondência, outro processo que a criança tem que desenvolver e aprender antes de entrar na matemática é a questão da comparação. Então, olha lá, o que é comparação? É estabelecer diferenças ou semelhanças. Essa comparação é muito importante para classificar, para seriar, para incluir, para conservar, que é um dos processos mais utilizados e principalmente envolve as noções de tamanho, distância e quantidade. Parece difícil, né? Parece bem complexo, mas as crianças convivem desde cedo com essas noções. Elas sabem o que é maior, menor, onde tem mais, onde tem menos, mais longe, mais perto. Comparar elementos do mesmo campo semântico, de diferentes campos semânticos, por exemplo, pode comparar duas maçãs, qual é maior? Ela pode comparar uma maçã com uma bola, são diferentes campos semânticos. Comparação entre 2 elementos, 3 elementos, utilizando quantidades contínuas ou quantidades não contínuas. E dentro da sala de aula, se a gente quer trabalhar comparação, por exemplo, essa atividade. Eu tenho aqui, 5 corujas, 4 corujas. Onde tem mais? Eu uso o sinal de maior, ok? Comparando. Quando eu apresentei essa atividade com as crianças do segundo aninho, não é essa atividade, mas a comparação, comparei a altura. E eu usei esse sinal de maior, menor, né? Sempre a abertura apontada para o maior. Foi muito bonitinho, porque teve um surdo de 8 anos que juntou os amigos e ele chegava perto de um e fazia assim, tipo, ele maior que eu. Se ele era maior que o outro, ele fazia assim, tipo, eu venci, né? Então, ele foi desenvolvendo essa noção de comparação. A hora que você chega para comparar números maiores, ele já tem essa noção internalizada, tá? Parece que está perdendo tempo? Não, não está. Está trabalhando conceitos que são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. Terceiro, nós temos a classificação. Então, olha o que nós fazemos com classificação. Ela consiste em distinguir as características dos objetos e agrupá-los de acordo com essas características, classificando os objetos, e a criança, ela estrutura o real quando ela faz isso, formando conceitos através do qual ela organiza mentalmente o mundo que a cerca. Atividades como separar as peças maiores das peças menores, as peças circulares das quadradas, as grossas das vermelhas, as finas e azuis são exemplos de classificação. Quando a criança brinca com os brinquedos, coloca todos os carrinhos de um lado, todos os caminhãozinhos de outro, aquilo que é bichinho de outro, né? Dentro da sala de aula tem jogos assim, como os blocos lógicos, que eu acho que vocês já viram, né? Esses blocos, eles têm formatos diferentes, espessuras diferentes, tamanhos diferentes, círculo pequeno, círculo grande. Eu posso separar por cor, eu posso separar por tamanho, eu posso separar por formato. Se a criança não se apropria disso, você não vai conseguir ensiná-la a fazer conjuntos e a classificar conjuntos no 6º e no 7º ano, certo? Temos ainda ali a questão da sequenciação. É a ordem para a realização de uma atividade, ou seja, o passo a passo. A sequenciação é importante para que se desenvolva o conceito de número. Na escrita dos números, no nosso sistema de numeração, o aluno precisa compreender que 123 é diferente de 231, que é diferente de 132. Lembra na imagem que nós vimos que o aluno estava fazendo 24 e 42, então ele tem que entender que se ele trocou os números de ordem, ele mudou a sequenciação e ele muda também o resultado, é totalmente diferente. Um exemplo de atividade, olha a sequência, essa aqui, né, de pintar com as mesmas cores, confirmando a sequência, ao mesmo formato. Outra atividade que gostam bastante é quando você pega um barbante e vai colocando continhas, né? Aquelas contas com furinho, coloridas. Então, você coloca 2 vermelhas, 2 azuis, 2 verdes. O que ele tem que pôr? 2 vermelhas, 2 azuis, 2 verdes. 2 vermelhas, 2 azuis, 2 verdes.
Ah, professora, isso é muito fácil. É difícil, porque precisa de um raciocínio aqui. E às vezes ele esquece, aí ele tem que voltar e conferir. E com o surdo, tudo é muito visual e manual, né? Então, a hora que ele conferir, ele não vai ficar só olhando assim, ó, verde, azul, pensando aqui. Ele tem que fazer verde, 2, azul, 2, vermelho, volta, verde, 2. Ele vai fazendo todo esse processo. Fica mais fácil de você observar, né? Como professor, como instrutor de surdo, fica mais fácil de você entender o que ele está pensando. Mas ele precisa de todo esse visual, tá? Então, na hora que você vai explicar, também, você só não mostre e deixa ele resolver. Não, você vai ter que usar sinais. Por isso que a Libras é tão importante. Por que que você fez isso? Esqueceu do vermelho, precisa começar de novo. Então, tira tudo, volta, começa de novo. São os processos importantes para o desenvolvimento do raciocínio matemático. São as atividades que devem ser realizadas. E quando essas atividades são realizadas com o intermédio da língua de sinais, o crescimento do surdo é fantástico, tá bom? Vamos para o próximo, nós temos o 5º agora, vamos falar de seriação. Seriação é ordenar uma sequência segundo um critério. Pode ser chamado também de ordenação, ou colocar em ordem, né? A ordenação ou seriação faz uso do vocabulário específico para a introdução de primeiro, segundo, terceiro, quarto, que são quando nós usamos os números ordinais, que exprimem ordem. Vocês já devem ter treinado, mas nós vamos treinar um pouquinho os números ordinais. Lembrem, quando a professora Sandra falou, usamos os números cardinais, 1, 2, 3, 4, para número de ônibus, número de ano, número de casa, número de telefone. Usamos os números assim, 1, 2, 3, 4, daqui para frente todos iguais, para representar quantidade. Então, 5 blusas, 6 cadeiras, 7 borrachas, 10 apontadores. Quando falamos de quantidade, usamos os números quantitativos. E quando trabalhamos seriação, quando falamos de ordem, usamos os números com movimento. Os mesmos números cardinais, mas com movimento. Então, lembra do número 1? Com o movimento assim, ó. Vamos lá? Vamos fazer todos juntos. O número 1, que é o primeiro. Aí nós temos o segundo, nós temos o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Do 10º para frente, eu já tenho que explicar o contexto. Então, eu tenho que explicar se é o 10º lugar na fila, se é o 10º na classificação, ok? Do 10 para frente, eu explico o contexto. E do 1 até o 9 são números com movimento, certo? Esses são os números usados para seriação. Às vezes, o surdo mistura todos esses. Ele faz o primeiro, o segundo, ele faz o terceiro, o quarto, aí ele usa os números cardinais para fazer quantidade, ele fala o número do telefone usando os números de quantidade. Faz. Acontece, sim, de fazer uma mistura, mas nós precisamos saber o que é o correto, qual é a forma correta, certo? E aí nós temos uma atividade, por exemplo, para mostrar para você, a questão de sequenciação. Então, eu estabeleço um critério. Eu posso dizer que eu quero do menor para o maior, ou eu posso dizer que eu quero do maior para o menor, né? Crescente ou decrescente. Aqui nós temos uma questão que nós discutimos bastante sobre a interpretação. Então, por exemplo, se tem uma questão numa provinha que o surdo tem que fazer, e está escrito assim, coloque em ordem decrescente. O sinal de decrescente é do maior para menor. Mas se eu faço esse sinal, eu já estou dando pista, concorda? Do que é para fazer. Se é crescente, é do menor para o maior. Então, eu não posso fazer o sinal de crescente. Então, não é apenas o intérprete chegar e interpretar a prova. Eu tenho que pensar no conceito. Por quê? Porque quando eu falo para o ouvinte, ordem crescente, eu não fico, ó, crescente, ó, crescente. Eu não fico dando pista. Então, também não posso dar pista para o aluno surdo. Eles têm que ter o direito ao mesmo desenvolvimento, certo? Então, quando eu vou usando língua de sinais, eu tenho que prestar atenção nisso. Não estou dando pistas na explicação, sim, crescente, decrescente. Mas na hora da resolução, eu não posso facilitar, deixar tudo mais fácil. Coitadinho, eu tenho que dar uma ajuda. Não, ele é extremamente capaz.
né? Nós precisamos escolher as metodologias adequadas. Vamos lá para o sexto processo que nós temos que pensar, refletir e trabalhar com o aluno surdo para desenvolver o pensamento matemático. Incluir é um ato de um conjunto ser contido por outro. Relacionar através da abstração e do cálculo mental. O surdo precisa trabalhar a abstração e o surdo precisa trabalhar o cálculo mental. Ele tem que entender que o 1 está contido no 2, que o 2 está contido no 3. Por outro lado, perceber que 10 contém 10 vezes o 1, 5 vezes o 2 e assim por diante. Essa relação é fundamental para realizar as operações. Então eu volto naquela fala para vocês assim, que às vezes o surdo não está fazendo, está errando na adição, está errando na subtração, não é porque ele não está entendendo aquilo agora, é porque faltou esse processo aqui lá atrás. Professor, o que eu faço? Eu volto no processo, eu trabalho a parte concreta, a hora que ele entende, aí nós vamos para a parte da abstração. O ouvinte não abstrai? O ouvinte não faz cálculo mental? Surdo faz também, tá? A maneira que eu vou ensinar é que utiliza outra língua, mas ele chega no mesmo nível. Olha lá na mesma imagem, vamos continuar o texto. Esta relação é fundamental para realizar as operações. Com objetos no concreto, é possível identificar a que conjuntos pertencem determinados elementos, como um conjunto de material escolar, como um conjunto de animais, um conjunto de frutas, entre outros. E aí nós temos esse exemplo de brinquedo, essas bonequinhas russas, onde dentro dessa maior, a gente pergunta quantas tem? E ele tem que lembrar que dentro dela tem essa, tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. Então, às vezes, nós mostramos essa aqui, perguntamos quantos tem, né? Ele tem que responder todos que tem ali, as 6. Às vezes, nós mostramos só essa. E agora, quantos tem aqui dentro? Ele tem que lembrar que tem 4. Algumas tem mais, né? Tem umas que ficam bem pequenininhas. Mas esse tipo de atividade, no concreto, vou dar essa atividade para um menino de 12 anos, que está no 6º, no 7º ano? Vou. Eu vou dar o que ele precisa para construir o conceito, para se desenvolver com autonomia. O que eu não posso é ficar só nessa atividade com o menino de 6º ano, com o de 12 anos. Eu volto para resgatar aquilo que ele perdeu e apresento os próximos passos. Eu dou um passo para trás, volto naquilo que ele precisa compreender ainda e apresento para frente. Nós não podemos ficar estagnados no ensino com o aluno surdo. Né? Ah, vou ficar nisso aqui até... Não, eu fico e forço, e puxo. Olha, você viu esse aqui então? O 3 está dentro do 4, o 4 está dentro do 5, o 5 está dentro do 6. É igual esse aqui. E ele também vai desenvolvendo, ele também vai aprendendo. Temos mais um conceito, que é o conceito de conservação. Bastante, né? Bastante conteúdo, mas olha lá. É o ato de reconhecer que a quantidade não está relacionada à arrumação, nem à forma, nem à posição. Para que aconteça a variação numérica, é necessário uma adição ou subtração de elementos, e não a disposição de elementos. Isso aqui é muito importante na matemática. A conservação numérica está intrinsecamente ligada ao raciocínio lógico-matemático. Lembra aquela atividade que nós mostramos de raciocínio do guarda-chuva com a chuva, da escova de dente com a boca? É a questão de raciocínio lógico. E aqui a gente entra com um exemplo, antes de mostrar a questão da conservação para vocês, que quando nós trabalhamos, por exemplo, para introduzir a adição e a subtração mesmo. Então, eu tenho o conjunto de peças, o que você tiver na mão. Você tem o conjunto. Quantos tem? 5, ele contou, né? 5, 10. Aí você muda as peças de lugar e pergunta de novo. Quantos tem? Alguns vão começar a contar de novo. 1, 2, 3. Outros já vão falar assim, mesma coisa, tem 10. Mesma coisa, tem 5. Ah, e aí você começa, ok, tem 5. Se eu colocar mais 1, alguns vão contar tudo de novo até chegar no 6. Outros já vão pensar igual aquele que nós vimos no filme, que tinha 9, colocou mais 1, pronto, ficou 10.
E aí você vai entendendo como que está cada raciocínio, como que cada um compreende, tá? Outra atividade de raciocínio lógico para os mais velhos, eu tenho certeza que você já encontrou isso nas redes sociais por aí. Olha lá, é essa aqui. A questão de descobrir quanto que tem em cada uma. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 60 e as flores são iguais, quanto vale cada uma? Aí, esse valor eu coloco para cá, fica faltando o restante. Eu divido aqui. Este aqui eu trago para cá. Isso é conservação, ó. E aí eu tenho mais 2 florzinhas. Aqui já é subtração, então eu trabalho a diferença. E aqui eu tenho uma florzinha. Tem gente que pega este valor e coloca aqui. E esquece que são 2 flores. Então eu divido esse valor e coloco uma florzinha. Tem uma da primeira e tem uma ainda da azul. Essas são atividades que a gente pode trabalhar com eles, claro, com os alunos maiores, com os alunos que já têm um certo domínio tanto da adição como da subtração e nas questões das contas e das atividades. Esses 7 passos são essenciais. Quando você está trabalhando com um aluno surdo, você precisa perceber se a dificuldade dele está naquilo que você está ensinando no momento ou se é a ausência de algum desses passos que ficaram para trás. Se você identifica que são um desses passos, o que você faz? Retoma. Outra questão que perguntam bastante é a questão da tabuada, né, dos cálculos. Claro, ele vai abstrair. Agora, ele tem dificuldade em compreender o registro do 4, do 5, do 2, só na escrita. Então, a gente usa bastante as mãos. Então, por exemplo, se eu vou fazer a tabuada do 2 com eles, eu tenho que colocar tudo no mesmo espaço. Então, observe, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes, o sinal de vezes, 2 vezes 2, 4. Você viu que eu organizei aqui no espaço? Primeira coluna do 2, a segunda que vai mudando e a resposta 4. Eu não posso daí mudar 2 vezes 2, 4. Uma hora a resposta está aqui, outra hora a resposta está aqui. Isso dificulta para o aluno surdo, tá? Então, o que eu faço? Eu mantenho tudo no mesmo lugar, no mesmo plano visual que eu comecei. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ó, a resposta está aqui. Alguns alunos já não precisam desse espaço aqui, 2 vezes 2. Eles vão direto para lá. Eles fazem assim, ó, 2, depois 4, depois 6. Ele começou a abstrair. Vai chegar uma hora que ele não precisa mais dessa coluna aqui, tá? Então, esse visual a gente precisa prestar bem atenção. Quando você vai sinalizar, fazer os sinais dos números, e são números das unidades, dezenas e centenas, eu procuro prestar bem atenção. Alguns alunos estão olhando para mim aqui, ó, né? Então, eu tenho, por exemplo, 243 bolinhas. Então, eu tenho 243. Eu não mudei a mão de lugar, tá? 243. Se eu estou ensinando o aluno, eu mudo um pouquinho, para que fique mais claro para ele. Olha, 243. Eu ponho um pouquinho para o lado. Se eu estou fazendo com a mão esquerda. Se eu estiver fazendo com a mão direita, eu não vou levar para fora, porque ele vai entender diferente. Olha, 243. A hora que ele for escrever, ele vai escrever 342, porque ele está vendo aqui, ó. Tá? Então, são detalhes. Ah, existe uma regra? Não, não existe uma regra. Existem coisas que nós vamos aprendendo e identificando. Alunos que não têm dificuldade nenhuma nessa área, eles fazem direto. Tá? Ah, 243. Aqui, ó. Não mexi, não fui nem para a esquerda, nem para a direita, não mudei nada. Nós fizemos também algumas atividades com eles, que a gente fala de ditado, né? Mas é o ditado. Por exemplo, 24, igual estava no filme que vocês viram. 24, ditado assim, né? Eu faço com a mão e ele tem que escrever para os alunos pequenos. Escrevem na ordem. Alguns já trocam a ordem. Agora, se eu dou pista com a mão, eles escrevem certo ali. Tá? Então, nós precisamos prestar atenção nessas estratégias. Se você precisa retomar a questão das 4 operações, eles têm condições de fazer o cálculo mental, eles têm condições de abstrair como qualquer ouvinte, como qualquer outro aluno, certo?
Então, essas partes nós precisamos prestar atenção na escolha das atividades, precisamos prestar atenção na metodologia, em como trabalhar, prestar atenção em como ele está percebendo aquilo ali. Nós temos mais alguns minutos, você pode mandar suas dúvidas, vamos abrir para as perguntas e a gente volta para encerrar já já. Aproveita e participe. Nós vamos fazer um intervalo e depois nós temos aula com a professora Sandra. Se você tiver suas dúvidas, pode mandar, nós respondemos sem problema. Então, aproveite o seu intervalo e nós voltamos já já com a professora Sandra. Obrigada.